Oi, eu vou ler um trecho desse livro da Judith Butler, Vida Precária, Os Poderes do Luto e da Violência. Um trecho da página 45 a 47, que fala sobre direito, indivíduo e corpo. Estou argumentando, se é que estou argumentando, que temos um interessante predicamento político. Na maioria das vezes, quando ouvimos falar sobre direitos, entendemos-los como pertencentes a indivíduos. Quando argumentamos sobre proteção contra a discriminação, o fazemos enquanto um grupo ou uma classe. Nessa linguagem e nesse contexto, precisamos nos apresentar como seres delimitados, sujeitos distintos, reconhecíveis, delineados perante a lei, uma comunidade definida por algumas características compartilhadas. De fato, devemos ser capazes de usar essa linguagem para assegurar proteções e direitos legais, mas talvez estejamos cometendo um erro se tomarmos as definições de quem somos legalmente como descrições adequadas do que somos. Embora essa linguagem possa estabelecer nossa legitimidade dentro de um enquadramento legal admitido nas versões liberais da ontologia humana, não faz justiça à paixão, ao luto e à raiva, todos os quais nos arrancam de nós mesmos, nos prendem a outros, nos transportam, nos desfazem, nos envolvem, irreversível, se não fatalmente, em vidas que não são as nossas. Não é fácil entender como uma comunidade política é forjada a partir de tais laços. Falamos e falamos por outros, a outros, e mesmo assim não há como destruir a distinção entre o outro e nós mesmos. Quando utilizamos nós, nada mais fazemos do que designar essa problemática. Não a resolvemos, talvez ela deva ser insolúvel. Essa disposição de nós fora de nós mesmos parece vir da vida física, de sua vulnerabilidade e sua exposição. Ao mesmo tempo, essencial para tantos movimentos políticos é a reivindicação de integridade corporal e autodeterminação. É importante afirmar que nossos corpos são, em certo sentido, nossos, e que temos o direito de reivindicar direitos de autonomia sobre eles. Essa afirmação é tão verdadeira para as reivindicações de direitos de lésbicas e gays, à liberdade sexual, quanto para as reivindicações do direito de pessoas trans à autodeterminação, assim como para as reivindicações de pessoas intersexuais de estarem livres de intervenções médicas e psiquiátricas coercitivas. Ela continua sendo verdadeira para que todas as reivindicações sejam livres de ataques racistas, físicos e verbais, assim como a reivindicação do feminismo à liberdade reprodutiva e também para aqueles cujos corpos trabalham sob coação econômica e política, sob condições de colonização e ocupação. É difícil, se não impossível, fazer essas reivindicações sem recorrer à autonomia. Não estou sugerindo que deixemos de fazê-las. Temos que fazê-las, devemos fazê-las. Também não quero sugerir que temos que fazer essas reivindicações com relutância ou de forma estratégica. Definidas dentro do mapa mais amplo possível, elas são parte de qualquer aspiração normativa de um movimento que busque maximizar a proteção e as liberdades das minorias sexuais e de gênero, das mulheres e das minorias raciais e étnicas, especialmente porque elas atravessam todas as outras categorias. Mas há também outra aspiração normativa que devemos procurar articular e defender? Existiria uma maneira pela qual o lugar do corpo e o modo como ele nos coloca fora de nós mesmos ou nos deixa além de nós mesmos abre um outro tipo de aspiração normativa dentro do campo da política? O corpo implica mortalidade, vulnerabilidade, agência.
A pele e a carne nos expõem ao olhar dos outros, mas também ao toque e à violência. E os corpos também ameaçam nos transformar na agência e no instrumento de tudo isso. Embora lutemos por direitos sobre nossos próprios corpos, os próprios corpos pelos quais lutamos não são apenas nossos. O corpo tem sua dimensão invariavelmente pública. Constituído como um fenômeno social na esfera pública, meu corpo é e não é meu. Entregue desde o início ao mundo dos outros, ele carrega essa marca. A vida social é crucial na sua formação. Só mais tarde e com alguma incerteza reivindico meu corpo como meu, se é que o faço. De fato, se eu negar que antes da formação de meu arbítrio, meu corpo me relacionava com outras pessoas que não escolhi ter ao meu lado, se eu construir uma noção de autonomia com base na negação da esfera de uma proximidade física primária e não desejada com outros, estaria negando as condições sociais da minha corporificação em nome da autonomia? De certo modo, essa situação é literalmente familiar. Adultos que pensam estar exercendo julgamento no que diz respeito ao amor certamente enfrentarão alguma experiência de humilhação ao refletir sobre o fato de que, quando bebês e crianças pequenas, amavam seus pais ou outras pessoas fundamentais de maneira absoluta e não crítica, e que algo desse padrão sobrevive em seus relacionamentos adultos. Posso querer reconstituir o meu eu como se ele estivesse estado aqui o tempo todo, um ego implícito, demonstrando perspicácia desde o início. Mas fazê-lo seria negar as várias formas de arrebatamento e sujeição que formaram a condição de meu surgimento como um ser individuado e que continuam a assombrar meu senso adulto de eu, não importa qual ansiedade e desejo eu possa sentir agora. A individuação é uma conquista, não um pressuposto, e certamente não uma garantia. Existiria uma razão para aprender e afirmar tal condição de minha formação dentro da esfera política, uma esfera monopolizada por adultos? Se estou lutando por autonomia, não deveria lutar por outra coisa também? Uma concepção invariável de mim mesma na comunidade, gravada por outros, impingindo-se neles também e de maneiras que não estejam totalmente sob meu controle ou que não sejam claramente previsíveis? Obrigado, gente. Os detalhes da edição vão estar na descrição abaixo do vídeo. Beijos.